bem-vindos a mais um Conectando Humanos Mundo RH. Programa show de hoje está aqui no Cívico, que é um polo de conexão de diversas empresas sociais. E lá em agosto do ano passado, de 2022, eu comecei a frequentar aqui o espaço e um dos pilares aqui da casa está aqui do meu lado, Janine Rodrigues, da empresa Piraporiando. É empresa, é instituto, é editor, é uma série de coisas muito bacanas. E a gente vem justamente hoje compartilhar com vocês uma aula que nós, do Conectando Humanos, do Mundo RH, a gente vai ter direto contigo. E que na verdade, Janine, eu acho que são dúvidas, são pontos muito importantes que você vai trazer, que você vai contribuir para que todos nós tenhamos cada vez mais a informação de uma forma mais humanizada, mais transparente, Você que já vem fazendo esse trabalho já há tantos anos como educador. Eu li, todo o teu currículo, as coisas todas, e eu falei, você ficar narrando aqui teu currículo, a gente termina o programa, eu tô dando bom dia ainda. Mas eu acho que de tudo ali, acho que educação, Acho que está mais na tua essência, não é? Com certeza. Bem-vinda, obrigada. Obrigada pelo convite. Dá um oi aí para todo mundo que vai assistir a gente. É um prazer estar aqui. Dizer também que fico muito feliz, de conteúdos como esses e outros que eu sei também que vocês fazem estejam circulando, estejam chegando em lugares que têm muita demanda e muita necessidade, de ouvir pessoas, tantas coisas que a gente acha que só a gente passa e aí quando a gente ouve o outro, a gente se identifica. Então, muito bacana. Que legal. E aí, humanos, eu quero começar o programa, compartilhando o título, fazendo uma pergunta provocativa. Você que está hoje no escritório ou mesmo no home office, eu quero te fazer algumas pequenas perguntas, que é o seguinte. Essas perguntas estão ligadas diretamente ao tema do nosso bate-papo. Quantos bons dias você deu hoje para um CEO negro? Segunda pergunta. Quantos bons dias você deu para diretores negros, gerentes? O tema é justamente esse. Como que a gente, de certa forma, começa a se discutir? Eu acho que, de certa forma, a gente está engatinhando ainda nesse processo e você nos ajuda a entender e colocar uma situação mais equilibrada, mais honesta, mais bacana para todo mundo. Fala um pouquinho para a gente, Janine. Você que é uma empreendedora, uma ativista, que traz toda essa potência da mulher, da negra ou da preta. Eu queria até que você me explicasse isso, E até deixar muito claro para vocês, muito provavelmente, eu até combinei isso com a Janine antes, eu vou errar em diversas formas de falar, expressões ou qualquer coisa do gênero, e eu pedi para que a Janine me corrigisse, porque eu aprendo no dia a dia, Então é um novo momento, graças a Deus, que a gente está passando, e você também conduzindo isso com outros brilhantes humanos, exponenciais nessa história toda. Conta pra gente, Janine, como que você vê esse momento que a gente está, principalmente dentro do universo corporativo? Várias coisas, A gente vai falando assim, parece que é tudo muito simples, mas a gente trouxe, acho que só nessa sua fala, a gente percebe várias palavrinhas-chave que são muito importantes, E aí eu vou pegar, acho que 3 palavras, ou que você disse, ou que tem a ver com o que você disse, que é relacionamento, responsabilidade e uma palavra muito interessante que você usou, que é um dos pilares aí desse trabalho que você está fazendo e que é incrível, que é humanos, A gente ouve muito assim, somos todos iguais, somos todos humanos. E aí, essa frase, ela precisa ser lida de diversas formas a depender do contexto. Porque se a gente está falando de fatores biológicos, se a gente está falando de direitos, se a gente está falando de
alguns contextos sociais, né? A gente até pode usar essa expressão. Se a gente está falando de preconceito, desigualdade, racismo, homofobia, misoginia, xenofobia, a leitura social é de que não somos todos iguais. E a gente não pode viver numa utopia, numa panaceia romântica, dizendo à torta e à direita que somos todos humanos. Porque isso acaba fazendo a gente invisibilizar uma pauta que é a pauta da desigualdade. Porque, obviamente, perante a lei, somos ou deveríamos ser todos iguais. Na leitura social, isso não é verdade, né? A gente sabe que se eu sou diretora de uma empresa, sou presidente de um instituto, mas se num evento, numa reunião, nós dois chegarmos e nos apresentarmos a sua leitura social enquanto um homem branco é uma, a minha leitura enquanto uma mulher negra é outra. Então existem questionamentos que talvez seriam feitos a mim que não seriam feitos para você, né? Pode ser que aconteça também numa situação como essa uma certa desconfiança ou uma deslegitimação da minha formação, da minha intelectualidade, de quem eu sou, da onde eu venho, do que eu construí. E talvez isso para você nem seja uma questão, para quem está te lendo, tá? A gente está falando de uma leitura social. E por que a leitura social é importante? Porque a gente não pode só individualizar essas leituras. Ah, mas eu não acho isso. Que é a famosa primeira impressão? E assim, achar que é uma questão só pessoal. Olha, eu não faço isso, ou eu não penso assim. A gente não está falando de você, né, aqui que está nos ouvindo individualmente. A gente está falando de uma massa e de uma cultura social, né? O racismo, ele não é, né? A gente está falando aqui de questões raciais. Quando uma pessoa pratica racismo, ela não está praticando um racismo só contra a Janine. É contra um grupo social, um grupo étnico, né? Então, por isso, e o contrário também. Quem sofre racismo não está sofrendo racismo só por ser uma pessoa e as subjetividades dessa pessoa. Então, eu tenho as minhas características, as minhas qualidades, os meus defeitos, né, a minha personalidade. Quando eu sofro racismo, não é isso que está em xeque. Quando eu sofro racismo, é a minha cor, é a minha cultura, é a minha percepção étnica, né? Então, não são questões particulares da minha vida que estão sendo criticadas, né? Ou que estão sendo menosprezadas, na verdade, né? E sim, o que é a leitura social das pessoas negras. Então, se eu sou uma pessoa negra, eu sou lida como uma pessoa que ou não tem tanta intelectualidade, ou que apresenta ameaça, ou que é um corpo que é lido só de uma maneira hipersexualizada. Isso é uma leitura, né, que se faz desse grupo social, né? Então, quando a gente pensar nessa perspectiva da humanidade, que é algo tão incrível e que deveria ser cuidado, preservado, que deveria ser um direito, né, primário, um direito primário, que é o direito de você exercer a sua humanidade, isso deveria ser intocável. E isso é verdade, deveria ser assim, mas a gente não pode esquecer que na prática ainda não é. Então, numa empresa, né, quando a gente pensa assim, vou abrir uma vaga para diretor comercial, né, não vou pensar aqui em questões étnicas, porque somos todos iguais, né? E se somos todos iguais, qualquer pessoa pode se inscrever para essa vaga. E quem está ouvindo aqui a gente, que é de RH, né, que atua nessa área, pode pensar assim, puxa,
É verdade, a gente quase não contrata negros aqui na empresa. Por outro lado, a gente recebe muitos poucos currículos de pessoas negras. Então, puxa, também fica difícil, né? Como é que a gente vai contratar pessoas negras se não chegam esses currículos pra gente? Isso tem que ser problematizado também. Porque quando uma pessoa se candidata a uma vaga, várias coisas estão ali em xeque, né? A necessidade que essa pessoa tem de trabalhar, o salário que essa pessoa precisa receber e que ela acha que é o justo para ela receber, e o ambiente que essa empresa ela oferece, né? Então vamos pensar, se eu sou uma pessoa que estou me candidatando a um cargo de liderança, de visibilidade, de exposição, que eu vou liderar pessoas, será que eu quero trabalhar numa empresa que só tem gente branca? Será que esse ambiente ele vai ser um ambiente saudável para mim? Será que as pessoas vão entender minimamente ou pelo menos terem empatia com as questões que eu vivo na minha vida cotidiana, né? Então tudo isso vai passar pela minha cabeça e talvez olhando para as possibilidades, para a minha saúde emocional e para o ambiente que essa empresa está apresentando, seja ele estético, seja ele técnico, cultural, será que isso vai me atrair a trabalhar nessa empresa? E aí quando eu falo de atração, não é só uma coisa assim, eu vou entrar lá, vou trabalhar e vou ter esse enfrentamento. Isso não acontece de uma maneira tão consciente, tá? Não é assim, essa análise passo a passo. Isso muitas vezes acontece de uma maneira que está até no subconsciente desse candidato, né? Inclusive por uma questão de autoestima, né? Muitas pessoas que fazem parte dos grupos minorizados, elas olham para alguns espaços e elas não se percebem como possíveis profissionais desses espaços, né? Se eu tivesse sentado numa bancada né, que é difícil, mas tem 5 pessoas brancas. Ou vamos inverter, por exemplo, né? Tem 5 pessoas pretas ou negras. Uhum. Até me ajuda. Sim. Como que é essa questão, para daí eu complementar a pergunta, por favor? Vamos lá. A palavra negro, a gente, primeiro, não tem certo e errado. Tem colocações que vão fazer mais sentido quando você está falando de um tema ou de outro. Se você está falando de grupo étnico, a expressão é negro. Por quê? Para o IBGE, dentro da palavra negro, a palavra negro ela compreende pessoas pretas e pessoas pardas. Eu não gosto muito dessa palavra parda, tá? É ofensivo? Não é que é ofensivo. O Brasil, ou dependendo, pode ser ofensivo também. Mas a questão é que o Brasil ele sofre de um problema grave que é o colorismo, né? E o que é o colorismo? O colorismo, o Brasil é um país multicultural, pluriétnico. Então, assim, eu até tenho uma tia que ela fala assim, nossa, brasileiro não tem cara, né? E é isso, porque assim, você pode ter uma pessoa com traços asiáticos e ela ser brasileira, com traços europeus e ela ser brasileira, pessoas negras, indígenas, com traços africanos. Africanos, exatamente, ser brasileira. E no Brasil, o racismo, ele está muito associado à cor da sua pele. Então, quanto mais negro você for, quanto mais retinto você for, quanto mais traços negros você tiver, nariz, tamanho da boca, quanto mais elementos negros você tiver no seu corpo, mais racismo você sofre. Então, se você é uma pessoa negra, mas o seu cabelo é um cabelo mais liso, ondulado, você vai sofrer racismo. Mas é diferente de uma pessoa negra, de pele retinta, de cabelo crespo, de nariz arredondado, de boca, né, aquela boca, bocão, tipo a minha boca. Então, quanto mais traços negros essa pessoa tem, mais violento vai ser o racismo, tá? Então, o colorismo, ele é maneiras diferentes de lidar com essa pessoa que é negra, tá? Uma pessoa que tem a pele clara,
mas que tem traços, né, de pessoas negras e tudo mais, ela é uma pessoa negra. Até porque no Brasil, ser ou não ser negro é uma questão de auto-reconhecimento, né? Por outro lado, a gente não pode esquecer que é isso. No Brasil, quanto mais negro você for, quanto mais retinta a sua pele, mais racismo você vai sofrer. Então, se você está falando de grupo social, os negros estão mais fora da escola do que as pessoas brancas, né? Então, o grupo social, né, composto por pessoas negras, né, o grupo étnico, é um grupo que ele sai mais cedo da escola. Por quê? Por causa da violência, porque ele precisa começar a trabalhar para ajudar em casa, né? Agora, se você está falando de cor, né, se você está querendo dizer, né, e se relacionar diretamente com a questão étnica no sentido de como essa pessoa se apresenta e como ela é lida também socialmente, né, uma pessoa de pele retinta, mais escura. Eu estou usando esses exemplos de uma maneira mais simplista, porque é mais complexo, mas para mim é muito importante que as pessoas entendam com exemplos bem simples, claro, né? Claro. Então, eu, Janine, sou uma pessoa negra. Tem uma pessoa na nossa equipe, que é a Diana, que é uma mulher de pele clara, né, de cabelo crespo, com vários outros traços negros, mas ela é uma mulher negra de pele clara, mas ela é uma mulher negra, né? Então é isso, não tem certo e errado, é mais a aplicação dessa palavra que é muito importante. Então toda vez que a gente for falar de grupo étnico, a gente grupo social e tal, e a gente estiver se referindo a essas pessoas, até por conta de como o IBGE classifica, a gente precisa, porque senão a gente exclui as pessoas pardas, né? E as pessoas pardas são pessoas negras, né? Sofrem com racismo também, são grupos minorizados, a gente não pode esquecer disso. Perfeito, né? Perfeito. Não, eu só ia complementar, voltando à pergunta, Sim. né? Peraí. Ainda sobre essa história. E o preto? Porque eu me lembro, há pouquíssimo tempo atrás, que se eu chamasse ou me referisse a alguém por preto, seria ofensivo, não seria bacana. E hoje eu já vejo isso sendo, não sei se mais aceito, eu queria até que você falasse um pouco melhor. Porque, por exemplo, eu sou do samba, eu amo samba. O tambor bate, eu já começo a ficar maluco. Então eu tenho a alma preta. E o preto? Eu posso me referir a você como uma preta, como uma negra? Como? Sim. Porque, juro, eu me sinto pisando em ovos não para ser politicamente correto, mas para ser, acho que humano, para que a gente possa, né, para que eu possa lidar com você com respeito. Sim. Alma preta é uma expressão extremamente racista. Obrigado. Por quê? Você pode amar a cultura negra, você pode se relacionar 24 horas por dia com pessoas negras. E não necessariamente você vai, na verdade, você não vai de maneira alguma introduzir ou introjetar esse elemento negro nem no seu corpo físico, que é impossível, nem na sua vivência social, tá? É como falar, por exemplo, eu não sou racista, eu tenho um amigo negro. É quase a mesma coisa. Por que não se deve fazer isso? Porque, de novo, a gente não está falando de indivíduos só. O racismo, ele não está ligado a uma pessoa específica. A gente está falando de todo um contexto cultural, social, ligado a um grupo e a história desse grupo, né? Tanto a história que esse grupo viveu forçadamente, como uma história que também foi construída antes do período da escravização. Que é isso, a história da população negra, ela não começa na escravização e nem termina nela. Existe uma história anterior, né? Então, você pode amar a cultura asiática, adorar comida japonesa, e não necessariamente, na verdade, você não vai ter uma alma japonesa, né? Você é quem você é, né? Você e eu sou quem eu sou, e as pessoas têm as suas próprias histórias.
A palavra preto, e a negro também, mas talvez a preto um pouco mais, ela foi construída na nossa sociedade de uma maneira pejorativa, porque tudo que se relaciona à história da população negra é inferiorizado, é demonizado. Um exemplo, se uma escola fizer um trabalho sobre os mitos gregos, né? Fazer um trabalho lá sobre Aquiles, né? Enfim, Thor, né? Enfim, mitologia grega de um modo geral, não vai ter nenhum problema. Eu tenho certeza disso, né? Um trabalho de história, um trabalho de artes sobre mitologia grega. Mas, se essa escola fizer um trabalho sobre mitologia africana, falando de Oxum, Exu, Ogum e Yansan, muito provavelmente problemas irão acontecer. Às vezes as pessoas não vão saber nem dizer exatamente, olha, não pode por causa disso. Mas existe um incômodo, existe um estranhamento, tá? Mas a gente não pode fazer um trabalho... Até um medo. Exatamente. Porque tá ligado à religião. Exatamente. Mas, quando a gente fala de mitologia grega, existe uma série de crenças na mitologia grega, né? Quando a gente fala de mitologia africana, ela pode sim estar dentro de uma perspectiva de religião ou não, né? Porque a gente não está falando exatamente de converter alguém ou levar alguém para o candomblé ou para a umbanda, não se trata disso. Uma coisa é você estudar a Bíblia como um livro, né? Você é um pesquisador e você quer fazer um trabalho de pesquisa sobre, comparando, né, sei lá, Moisés e Maomé, né? Um livro importante para você estudar é o Alcorão e a Bíblia, né? Sim. Do ponto de vista histórico, geográfico, social, estudar a Bíblia não transforma você num cristão, necessariamente. Estudar mitologia africana não transforma você num candomblecista, nem num umbandista, necessariamente, sabe? O problema é que tudo relacionado à cultura negra é automaticamente demonizado, né? Então é visto como demoníaco, feitiçaria. Exatamente, é visto como algo ruim, sim, né? Sim. E a gente acaba abrindo mão ou não ofertando essa temática, seja dentro de um contexto de empresa ou dentro de um contexto educacional, porque a cultura do Brasil foi também sendo construída demonizando e minorizando esses elementos culturais e tudo mais. Então, existe um estranhamento. Nossa, preto é uma palavra desrespeitosa. Não é desrespeitosa, né? Eu estava uma vez, né, numa live que foi muito bacana, tava o Supla, tinha mais algumas pessoas, mas enfim. E aí tinham perguntas muito interessantes e essa pergunta surgiu, né? E aí teve uma pessoa que perguntou assim, puxa, mas assim, se eu quiser me referir a uma pessoa, né, negra, né, e tal, como é que eu falo, né? Falei, se você quiser se referir a uma pessoa, você vai se referir pelo nome dela. Por que você se refere a uma pessoa branca pela palavra branco? Não, né? Então a primeira coisa chame as pessoas pelos seus nomes. Passo número 1. Agora, se você está numa discussão e você precisa, de alguma maneira, trazer essas palavras e esse elemento, não é porque é errado trazer, né? É só pra gente também ter cuidado para não reduzir a essa pessoa a uma questão étnica, a uma questão racial. Essa pessoa, ela é uma pessoa que tem várias outras características, né? Porque a gente também não fala muito sobre o fato das pessoas brancas serem... Branco é uma raça, né? Mas quando a gente fala raça e racialização, a gente só pensa na pessoa negra, né? Por quê? As pessoas brancas não precisam pensar sobre raça, porque em geral elas são lidas como o normal, o padrão é o branco, né? Então a gente vai problematizar o que não é branco, né? Então não existe certo e errado, negro e preto, né? Não existe
nada pejorativo em usar a palavra negro. Mais relacionado à forma, à intenção com que você exatamente, se expressa. Isso. Se você não é uma pessoa negra, em geral, cuidado com algumas expressões, porque vamos de novo voltar para a leitura social. Da mesma maneira que as pessoas não negras leem o grupo social, o grupo étnico negro de uma maneira que muitas vezes é violenta, é pejorativa, é preconceituosa, é racista, existe também uma leitura das pessoas negras para as pessoas brancas que são colonizadoras, né? Sim. Ah, Janine, mas eu sou uma pessoa branca e eu não quero colonizar ninguém. A gente não está falando de você, a gente está falando de um grupo social ao qual você pertence. Queira você não, né? Você, quando é uma pessoa branca, você faz parte de um grupo social que colonizou, que explorou, né? Isso não tem a ver exatamente com você, indivíduo, né? Não significa que você pratica isso, que você concorda com isso. Não tem a ver com essa pessoa especificamente, Perfeito, né? claro. Tem a ver com o grupo social que essa... Então, assim, uma pessoa negra... por isso que algumas pessoas, quando ouvem uma expressão racista, isso, mesmo que essa expressão não tenha sido dirigida a ela diretamente, existe um posicionamento, né? Claro. Porque não interessa se foi falado diretamente para mim ou não. Você está falando do grupo social ao qual eu pertenço, né? Então, esse cuidado, ele é muito importante. E um outro ponto, né, uma outra palavra que eu fiquei pensando aqui é sobre responsabilidade, né? As pessoas não podem esperar só serem educadas para não serem racistas. Elas precisam ir atrás, né? Então, a gente faz isso com relacionamento. A gente precisa criar mais relacionamentos nas nossas vidas, porque isso vai começar a se refletir no trabalho, na escola, em todos os meios que a gente vive, sabe? A gente precisa criar laços de afeto, de convívio, de respeito em todas as esferas da nossa vida, né? Porque se você é um CEO e aí você pensa, puxa, o racismo é um problema, né? A gente tem que investir em educação, a gente tem que investir em formação, a gente precisa melhorar a qualidade da educação para que esse problema ele também seja combatido via educação, né? Concordo, né? E aí você pensa, onde estuda minha filha? Eu sou o CEO de uma empresa, eu concordo com tudo isso. Onde estuda minha filha? Ah, minha filha estuda num ótimo colégio. Eu, CEO, posso pagar esse colégio para minha filha. Quantos outros CEOs negros estão no mesmo lugar que você e que também podem oferecer uma educação de qualidade para os seus filhos e suas filhas? A gente precisa pensar nesses momentos que parecem muito banais, mas que são importantes. Então, quando você vai num restaurante que você gosta muito, quantas pessoas estão lá sendo servidas e são negras? Né? Quando você vai no teatro, quantas pessoas negras estão sentadas do seu lado e que frequentam esses mesmos espaços? Quando você entra em alguns shoppings, né? A gente está aqui em São Paulo, e eu gosto de, nesses exemplos, citar alguns nomes. Quando você entra num JK, num Morumbi, e entra em algumas lojas, quantas pessoas negras estão ali comprando? A gente precisa problematizar isso, porque isso começa a abrir os nossos olhares para pensar onde estão essas pessoas, né? Porque essas pessoas, elas também têm poder de compra. Óbvio que existe um grupo grande que está à margem da sociedade, né? E que são vítimas desse racismo. Mas a gente tem também pessoas negras que estão em outros espaços, né? Que estão produzindo, que estão consumindo. Cadê esses encontros? Cadê essas intersecções, né? Como é que a gente consegue circular em alguns bairros e alguns espaços e não ver pessoas negras, ou ver de uma maneira muito pequena, né? Quantos amigos negros você tem? E eu não estou falando daquele amigo que você encontra uma vez por ano. Eu estou falando de pessoas que fazem parte da sua vida,
Quantos amigos negros você tem? Quantas amigas negras você tem? Quantos colegas de escola, colegas de faculdade? Deve ser muito pouco, porque a gente vive dentro de uma bolha e essa bolha, ela não é muitas vezes populada pelos diferentes, né? Sim. Nesse caso, a diferença é a cor da pele. É todo esse histórico, né, de diversas questões de, poxa, eu tive condição ali de pagar um colégio particular para o meu filho e tudo mais, e a outra pessoa não. Então, você entra numa escola e você, como educadora, né, os teus livros, né, os livros da tua editora, acho que trabalham muito nesse aspecto também de falar, poxa, olha para o teu lado e tem alguém diferente de você nesse aspecto, né? Então, o quanto a gente pode ser muito mais plural, porque tá aí talvez o grande benefício que nós brancos precisamos enxergar no meio dessa história, falar assim, poxa, eu preciso crescer como humano, eu preciso crescer como um todo, a sociedade precisa, para que ela seja cada vez mais autônoma, mais bacana, menos violenta, qualquer coisa, todo mundo precisa crescer junto. Sim. Porque senão não tem jogo. E aí, a fala da Janine é o seguinte, né? Eu até estava falando um pouquinho antes da gente iniciar o papo, eu produzi uma série, nunca revelei isso até para os humanos, que é sobre saúde mental. E aí eu pensei, né? Eu tive a sorte e a generosidade de várias pessoas muito bacanas, como Cortella, a Monja Cohen, o Clóvis de Barros Filho, a Karina Okajima Fukumitsu, que é o maior nome da suicidologia no Brasil. Um beijo, Floquinha. E tanta gente bacana. E aí, né, eu participando de todo o processo, aquela coisa toda, chegou no final da montagem, um menino branco, naquela altura ele devia ter, sei lá, 25 anos. Então, e o Renato Bertoni, ele virou pra mim e falou assim, cara, ele tinha visto toda a gravação, tudo, ele falou assim, o teu conteúdo não tem negro. E até ali nunca passou pela minha cabeça isso, né? E eu sempre tento, o objetivo do livro que eu escrevi, da série que eu produzi e tudo mais, é que ela acesse cada vez mais pessoas, né? E é de forma gratuita, para que ela possa, né, transmitir esses conteúdos que eu fiz com tanto carinho, com tanto estudo. Mas aí, poxa, tem aquela história também o negro também muitas vezes não se identificar. Ele olha um negócio que ele não se vê. A indústria do cinema agora está começando a se mover, né? Nesse momento a gente está tendo a Pequena Sereia negra, né? Então acho que tudo isso traz esse choque de realidade e talvez comece a despertar na gente mais consciência para trazer cada vez mais pessoas que fogem da nossa bolha, na verdade, né, Janine? Sim. Isso é um exemplo muito interessante, né, desse racismo estrutural que a gente vive. Porque as pessoas negras, elas representam hoje, de acordo com o IBGE, 56% da população. É muita gente, né? Então, só é possível produzir qualquer coisa, conteúdo, pesquisa, produto, só é possível produzir qualquer coisa sem pessoas negras por causa do racismo estrutural, né? Então, essa leitura, esse olhar, né, que esse seu colaborador trouxe, é um movimento que vem crescendo. E aí eu acho que nesse contexto o papel das empresas é fundamental, né? A gente trabalha, né? A gente tem um programa de educação antirracista e relações étnico-raciais para as empresas. E uma coisa que a gente traz para as empresas é a responsabilidade interna e a responsabilidade delas também nos produtos e conteúdos que elas estão ajudando a desenvolver, né? Então, hoje, uma empresa que ela compra matéria-prima, né, que ela compra insumos, ela está comprando de quem? Janine, mas aqui na nossa empresa a gente compra, vou falar de um parceiro, né, aqui. A gente compra cevada e malte
né? E eu só tenho 3 fornecedores que podem me atender. Não tem como, né? Senão eu paro a minha operação. O que que eu faço? Não tem o que eu fazer. Tem sim, né? Quantos empreendedores, né? E aí, obviamente, que esse empreendedor, ele não vai conseguir atender um cliente gigantesco do dia para a noite. Agora, se eu não tenho como comprar de um fornecedor hoje uma matéria-prima de um empreendedor negro, de uma empresa negra ou uma empresa dirigida por mulheres também, que gênero também é um ponto importante, eu posso identificar isso como uma questão e investir em projetos que vão ajudar a desenvolver empreendedores nessa temática. Para que no futuro, e no futuro que também não seja daqui a 1000 anos, claro, eu já tenha a possibilidade de escolha. E tem outras pautas que existe essa possibilidade de escolha. Ontem eu estava conversando com um parceiro muito querido, né, da área de programação, enfim, mora nos Estados Unidos, já ganhou diversos prêmios aí de tecnologia, e ele estava me contando, puxa, fui convidado para um evento aqui no Brasil, super bacana, envolvendo várias marcas, e aí seria eu e mais 4 pessoas, e eu não aceitei. Falei, mas como assim? O que aconteceu? E ele falou, eu não aceitei porque seríamos 4 pessoas brancas no evento. E eu não participo mais de eventos que só tenham pessoas brancas. E ele virou pro patrocinador dele e falou assim, olha, ou a gente vai ter que adiar o evento para dar tempo de rever a programação, de ver quem é que vai participar, porque tem que ter mulher e tem que ter pessoas negras junto com a gente. Senão eu vou declinar do convite. Isso é intencionalidade, isso é responsabilidade. Porque ele, e aí vou falar também de privilégio, né? Por quê? Quem tem hoje o privilégio de virar para um convite desse porte, é um convite que inclusive envolve instituições públicas e privadas, né? É um evento grande que tem milhões de investimento envolvido. Quem são as pessoas que hoje podem negar um convite, podem dizer não para um convite, né? Na maioria das vezes são pessoas brancas, porque as pessoas brancas, socialmente falando, tem exceções, claro que tem exceções, eu estou falando de grupo social. Qual é o grupo social que hoje está no lugar de privilégio que pode dizer não para algumas coisas, né? Então é muito potente quando ele vira e fala, eu tenho meu nome reconhecido no mercado, eu recebo vários convites ao longo do ano. Eu tenho uma situação financeira boa, né? E outra coisa, a minha fala, ela é ouvida por pessoas que estão no topo da pirâmide. A minha opinião é uma opinião que pesa, porque o meu nome por si só, ele já é um patrocínio. Porque a gente está falando de uma pessoa que, para ela aceitar participar de um evento, é porque ela agrega muito valor a um evento, sabe? Então, quando ele diz, eu não participo, se não tiver pessoas negras comigo sentando e conversando sobre isso, eu não tô. O patrocinador fala, meu Deus do céu, a gente não pode perder esse nome. Vamos lá, vamos rever, entendeu? Isso é muito importante, sabe? As pessoas precisam reconhecer esse privilégio, e não é reconhecer o privilégio no sentido de ficar se autopunindo, porque isso também não resolve nada. É reconhecer o privilégio de falar o que eu posso fazer com o privilégio que eu tenho, claro, né? Eu tenho lugar de fala, eu tenho espaço de atuação, eu tenho autonomia para tomar algumas decisões. Eu acesso lugares que tem muita gente que não consegue acessar, né? Quando eu chego numa empresa, a minha leitura social é uma leitura social de topo da pirâmide, né? Então, eu ir para uma reunião é uma coisa, eu apresentar um projeto é uma coisa. Uma pessoa que é parte de um grupo social minorizado, ela vai ter uma outra leitura, né? Então, como é que eu posso fomentar isso, sabe? Então, eu acho que essa responsabilidade, ela precisa cada vez mais crescer e a gente começar a ter pessoas que vão pensar, cara, eu não sei nada sobre esse tema. Eu preciso colar em pessoas, né, que vivenciam isso para eu poder aprender a partir de um relacionamento que eu crio, né? Porque o laço de afeto, ele ajuda muito a gente a aprender, né? E a mentalidade em relação a algumas coisas de
respeito, de pelo menos assim, puxa, eu não sei muito sobre isso aqui. Então, pelo menos eu vou ter um cuidado, que é uma coisa que a gente não vê muito quando a gente fala de questões raciais. E aí tem um exemplo que eu uso muito também nas empresas, nas escolas também, que é o kippah, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o kippah é aquele chapéuzinho que os judeus usam aqui no topo da cabeça. Imagine você, um dia, acordar e falar, olha, vou ter uma festa hoje e quero usar um elemento diferente, sabe? Em vez de eu usar um cordão, um óculos, eu vou botar um kippah para ir na festa, né? Você pode não saber nada sobre a história do povo judeu. Você pode não saber nada sobre essa cultura, mas com certeza vai passar pela sua cabeça o seguinte: não vou fazer isso não, porque, né, é estranho, vai dar ruim. Eu já entendi socialmente falando que esse elemento, ele não é um elemento qualquer. Ele é um símbolo que representa muito para os judeus. Então, eu não vou tocar nisso. Agora, quando a gente fala da população negra e dos nossos elementos simbólicos, sejam eles físicos ou não, existe uma irresponsabilidade ou um desleixo mesmo, sabe? Uma falta de cuidado, né? Então, todo mundo fala, todo mundo acha que pode fazer do seu jeito. Então, a mesma consciência social que a gente criou para esse elemento e tá certo, né? A gente tem sim que respeitar esse elemento. A gente pode não saber para que ele serve, por que ele usa, mas existe assim um cuidado. Opa, aqui não, né? Então, esse mesmo raciocínio precisa acontecer para todos os outros grupos sociais, os grupos indígenas, os grupos negros, né? As pessoas também dispõem muito dos elementos indígenas de uma maneira muito desprovida de responsabilidade e a gente tem que ter cuidado com isso. Janine, que aula extraordinário. Humanos, então, né, só trazendo, a gente já está na reta finalíssima aqui do programa, até terminando aquele exemplo que a gente estava na empresa, né? Então, se imagine, né, ao lado de uma empresa 100% negra e você sentado num lugar onde tem uma vaga, 10 pessoas sentadas, 10 pessoas negras e você branco. Como, né, se a gente se inverter no meio dessa história, como você iria se sentir dentro dessa questão? Muito provavelmente, retomando, né, o papo que a gente falou lá atrás, muito provavelmente um peixe fora d'água. Por isso que a gente precisa ser cada vez mais plural e trazer, talvez, né, os japoneses, os indígenas, os negros, as mulheres, em cargos independentes, né, quanto mais plural a gente puder ser no C-level das empresas, todo ganha. E só para concluir a respeito de um aspecto também que você trouxe, dentro dos compliances que as empresas fazem, né, para selecionar, por exemplo, um fornecedor, poxa, para você fornecer solução para mim, a tua equipe precisa ser mais plural. Uhum. Pode ser que você não esteja preparado no hoje, mas vamos começar a executar isso para amanhã, além dessa questão que você falou de pegar, né, auxiliar empreendedores para já desenvolver essa questão meio que do zero, mas também pegar a empresa que já está pronta e, né, e construir e fazer com que o ambiente fique cada vez mais rico, porque no final das contas o que a gente está falando é a troca, é onde a gente ganha, né? Sim. É dentro dessa conquista. Então, brigadaço, professora Janine, muita luz, tantos piraporeandos, esses peixes que continuem pulando dos rios e polinizando toda a nossa sociedade com tanta riqueza que vocês nos ofertam. Muito, muito obrigado. Obrigada também, foi um prazer, né? Espero aí que esse nosso papo, né, tenha uma repercussão bacana aí para quem estiver assistindo a gente, né? A gente sabe que o trabalho nas empresas é um trabalho do dia a dia, um passinho de cada vez, né? E isso independente do tamanho da empresa, né? A gente trabalha com empresas assim, desde empresa familiar, né, que tem uma unidade,
até empresas que têm 200, 100 unidades espalhadas pelo Brasil, e tem coisas que a gente tanto vê na empresa pequena quanto na empresa grande, que se repete. Então é importante, né, que a gente saiba que é um passo de cada vez mesmo. As áreas de RH, de comunicação, marketing, tem aí um grande desafio nas mãos, né? Mas é isso, né? Acho que junto a gente consegue avançar. Eu com o tu formamos o verdadeiro Together. Humanos, então brigadaço pelo Programa Show, por vocês estarem aqui com a gente de mãos dadas, e sigamos firmes e fortes. Até o nosso próximo programa. Valeu!